Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer o seu nome. É o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Glória a Deus. Se você puder me ajudar no teclado, amém? Deus abençoe. Hoje eu só vou servir a entrada. Os próximos dias meus companheiros estão ali, já estão todos cheios. Então, com a mensagem preparada. Mas eu acredito que o Senhor ele tem algo reservado para o meu e para o seu coração essa noite. Eu creio. E em poucos minutos eu quero entregar o que o Senhor falou comigo. De acordo com a Bíblia, Jeremias foi um dos principais profetas do Antigo Testamento. Filho de um sacerdote chamado Ilquias, e Deus o escolheu ainda jovem. Ele viveu e profetizou no reino de Judá, o reino onde ele ali nasceu. A Bíblia não especifica qual foi a idade que Jeremias ele foi chamado por Deus, mas segundo alguns estudiosos, Jeremias tinha entre 17 e 25 anos quando recebeu o chamado da parte de Deus. E isso a gente confirma lá no capítulo de número 1 do livro do profeta Jeremias, onde a gente vê Deus tendo um encontro com Jeremias, ainda jovem, e o chamando para essa grande obra. Quando nós meditamos no versículo de número 6, nós vamos ter a certeza de que Jeremias era um menino, um jovem, porque ele mesmo disse: mas, Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias talvez fosse alguém que estivesse pensando em qualquer outra coisa naquele momento em que ele recebe o chamado da parte de Deus, quando Deus decide se apresentar para ele, dizendo que desde o ventre de sua mãe ele já havia o escolhido, já havia o chamado para essa grande missão. Quando Jeremias ele é chamado por Deus, a situação da nação não é uma das melhores situações. Há um grande problema nessa nação que Deus precisa resolver, porque a nação, ao longo do tempo, foi se afastando do Senhor. A corrupção religiosa era muito grande. Eles tinham abandonado a aliança com Deus, eles tinham se voltado para a idolatria, já estavam cultuando, prestando cultos a deuses pagãos como Baal, Azera, Moloque. Eles tinham deixado de servir ao Senhor para servir esses outros deuses. E o Senhor então decide levantar o profeta Jeremias naquele tempo, um tempo difícil, para que Jeremias fosse um profeta para aquela nação. Naquele tempo, o cenário geopolítico daquela época era catastrófico, porque eles tinham declinado, eles tinham voltado a fazer o que a carne desejava, eles tinham se afastado do Senhor, eles tinham deixado a palavra. Havia entre a nação uma grande, profunda injustiça social, corrupção entre os líderes naquele tempo, e eles tinham uma sensação falsa de segurança, mas mesmo assim eles decidiram continuar não servindo ao Senhor.
Só que quando Deus levanta esse profeta chamado Jeremias, ainda novo, um moço, Deus traz Jeremias para pregar para esse povo. E a mensagem de Jeremias vem como um alerta para esta nação. E uma das consequências em que Jeremias prega para essa nação é a consequência da apostasia. Jeremias, ele alertou esse povo que eles estavam severamente servindo a deuses pagãos que não agradavam a Deus. E eu gosto de provar tudo quanto a gente vai falando com o texto da Bíblia. Quando nós lemos em Jeremias, capítulo de número 5, a partir do versículo 5 até o versículo de número 7, nós vamos ver o texto dizendo bem assim: irei eu aos grandes e falarei com eles, porque eles sobem o caminho do Senhor, eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, e um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões o volume aumenta, se multiplica, e as suas apostasias também. Jeremias está pregando para esse povo. E sabe o que eu observo aqui diante desta mensagem, diante deste texto? Que mesmo com tudo o que está acontecendo contra ao que Jeremias talvez esteja pregando, mesmo assim ele continua falando, mesmo as pessoas não aceitando a mensagem que o Senhor colocou em sua boca para que fosse pregada. Jeremias também anuncia a guerra de Jerusalém. Ele avisou que se esse povo que tinha virado as costas para o Senhor não se arrependesse, o Senhor destruiria aquela cidade. Mas mesmo assim, esse povo, ele não deu ouvido à voz do Senhor e a voz do profeta. Mas eu observo o texto e vejo que mesmo assim o profeta continua pregando, o profeta continua obedecendo a voz do Senhor, mesmo que muitas das vezes muitos não queiram ouvir a mensagem que o profeta tem para pregar, a mensagem que o profeta tem para profetizar, a mensagem que Deus entregou ao profeta para dizer. O profeta, ele continua pregando, o profeta continua fazendo, o profeta continua levando a mensagem do Senhor para aquela nação que precisa ouvir a voz do Senhor, porque sobre este profeta existia uma responsabilidade. A responsabilidade do profeta era ministrar para essa nação, advertir essa nação, lembrá-los que o Senhor queria que eles se convertessem, lembrá-los que eles precisavam sair da idolatria, senão eles sofreriam consequências. O profeta Jeremias, ele continua pregando, mesmo com esse cenário desfavorável ao que ele está pregando, ao que ele está levando, ao que ele está fazendo, mesmo com os líderes maiores não aceitando a sua mensagem. Jeremias é alguém que está entregando, Jeremias é alguém que está fazendo, Jeremias é alguém que está obedecendo. E eu acho isso muito lindo, porque Jeremias tinha tudo para abandonar o barco, para desistir, para voltar para trás, para dizer para o Senhor que não iria mais. Mas mesmo assim, se lamentando, Jeremias continua pregando a palavra. E é por isso que ele escreve o livro das Lamentações. Quando Jeremias escreve
Jeremias está pensando: eu falei para esse povo, eu preguei para esse povo, eu levei a palavra para esse povo, e mesmo assim esse povo não deu ouvido. Mas de uma coisa eu sei, versículo 29: põe a sua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Seu irmão, me perdoa. Essa semana foi difícil, pastor. Minha boca seca, eu estou tomando antibiótico, estou tomando um monte de coisa, aconteceu um monte de coisa. Minha boca seca rápido. Mas a gente vai conseguir. Em meio à situação que eles estão vivendo, Jeremias está olhando e está dizendo: por mais que pareça que é o fim, ainda tem a esperança de alguma coisa. E qual é a esperança? Que a gente ainda pode colocar a boca no pó, a gente ainda pode orar. Jeremias entendeu que independente de qualquer coisa, a melhor resposta ainda é a oração. Independente de qualquer situação, a melhor resposta ainda é a oração. A porta fechou, ore. O inimigo se levantou, ore. A enfermidade chegou, ore. Aleluia, o teu vizinho está furioso com você, te irritando, ore. Satanás armou um embaraço para tentar te parar. Há uma resposta, e a resposta dessa noite para minha e para tua vida é: o segredo é continuar orando. O segredo é continuar orando. O segredo é continuar orando. Pega na mão de um crente, pega na mão de alguém que está do seu lado, diga para ele: eu vou te ensinar um segredo. Eu vou te ensinar um segredo, mas eu vou te ensinar uma vez só. Ainda há resposta no lugar da oração. Deus ainda responde o crente que ora. Deus ainda responde o crente que clama. Deus ainda responde o crente que busca. Deus ainda responde o crente que desce. Satanás pode armar o embaraço que ele quiser, mas se tiver um crente que ora, eu quero ver se tem alguém aqui que ora. Eu quero ver se tem alguém aqui que ora. O diabo não tem medo da tua carteirinha. O diabo não tem medo da tua faculdade. O diabo não tem medo das tuas qualificações. O diabo não tem medo do teu nome. Mas coloca o crente que ora em posição. Tem resposta para quem ora. 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 Eu não sei como a gente vai terminar aqui, mas eu tenho uma palavra para a vida de alguém. Tem resposta para quem ora. E isso não sou eu quem estou dizendo, isso é a palavra que está dizendo. Olha Paulo falando para a igreja de Tessalonicenses, do capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, ou orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês.
cesse de orar, mas enquanto está orando, vai agradecendo, porque tudo que está acontecendo está no controle dele, e se ele está no controle, não apaguem o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo, não apaguem o Espírito Santo, não repreendam o Espírito Santo, não prenda o Espírito Santo, enquanto você estiver orando, ele está dizendo, não apaguem o Espírito Santo, enquanto você estiver orando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, se alegra, se alegra, se alegra, se alegra, se alegra. Você poderia ter sofrido um acidente, você poderia estar lá no leito do hospital, você poderia ter sofrido tantas coisas e não sofreu. Está aqui, chegou aqui, e o céu está dizendo, se alegra. Era como se Jeremias estivesse no palácio e o Senhor dizendo para ele, rapaz, tá tudo perdido, não tá, mas eu sou a resposta que você precisa. Se alegra, rapaz, tu até tá preso, mas o teu guarda não dorme, quem te protege não dorme, quem guarda a tua casa não dorme, quem livra a tua casa não dorme, a prisão tá armada, mas tem um anjo guardando a tua casa. Ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme, ei Jeremias, ele não dorme, ei Jeremias, ele não dorme. Eu via como se fosse uma corrente sendo quebrada no meio da igreja, e o Senhor dizia no meu ouvido, diga para minha igreja, enquanto essa igreja estiver orando, não tem cadeia, não tem prisão, não tem corrente, não tem laço de morte, não tem perseguição que vai parar esta igreja. Pega na mão de alguém e diga, o segredo é orar. Pega na mão de alguém e diga, o segredo é orar. Pede, Jesus. Eu senti a graça aqui. Eu senti a graça aqui. Porque sabe que o dia prenderam Paulo e Silas, e alguém achou que prendendo eles parariam o projeto, parariam a obra. Só que mesmo presos dentro da prisão, mesmo presos dentro da prisão, alguém olhou, rapaz, daqui a gente não vai conseguir sair, mas a gente tem algo para fazer. O que a gente está fazendo? Enquanto eu canto, você ora, enquanto você ora, eu canto. Eles cantavam e oravam naquela prisão, e enquanto eles cantavam e oravam, a Bíblia diz que desceu. O Senhor acabou de falar no meu ouvido. Eita, não vai acontecer depois. Não aconteceu depois que eles oraram. Era enquanto estava orando e cantando. Por que parou a marcha? Porque não aconteceu. Enquanto não voltar a marchar, não acontece. Tem que marchar.
aconteceu. Enquanto não voltar a orar, não vai acontecer. Vai continuar do mesmo jeito. Volta a orar. Eles estão cantando, eles estão orando, eles estão cantando, eles estão orando, eles estão cantando, eles estão orando, eles estão cantando, eles estão orando. Alguém cansou de cantar? Tá bom, agora eu canto e você ora. Cansei de orar, agora eu oro e você canta. Mas eles continuam, enquanto eles continuam, a Bíblia diz que desceu. Olha para alguém e diga: desceu. Aleluia. Desceu um terremoto. Mas era enquanto eles oravam. Tem surpresa de Deus para a história de alguém. Eu posso profetizar, pastor? Quinta dá resposta. Você vem com resposta para a vida de alguém. Amantuvia cebra. O segredo é orar. O céu está em movimento. O céu está em movimento. E enquanto tem um crente orando, o Senhor está dizendo: eu estou movimentando alguma coisa aí. O cenário para a casa de alguém era até de morte, mas o céu está dizendo: enquanto tem alguém orando, mesmo preso na prisão, mesmo depois de ter sido humilhado, mesmo depois de ter sido pisado, mesmo depois de ter sido chicoteado, mesmo depois de tudo que sofreu, continua orando. Mas enquanto alguém está orando, o Senhor está dizendo: eu estou movimentando. Ei, Jeremias, eu sei que te prenderam porque você pregou a palavra. Eu sei, Jeremias, que te prenderam porque você fez o que eu te pedi. Eu sei, Jeremias, que te prenderam porque você levou meu nome. Eu sei, Jeremias, que te prenderam só porque você fez a minha vontade. Você era novo demais, Jeremias. Poderia ter escolhido qualquer outra coisa para fazer ou para viver. E você acha que eu, o teu Deus, quem te chamou, quem te escolheu, te separou, vai deixar você nessa situação? Eu não vou te deixar nessa situação. Mas eu tenho um segredo para você, Jeremias. E qual é o segredo? Clama a mim. Pede para mim, Jeremias. Chama meu nome, Jeremias. Você tem intimidade comigo, Jeremias. Você conhece a minha voz. Me chama, Jeremias, para esse negócio. Me chama, Jeremias, para essa situação. Vai adorar!
Providência. Comandagassuri. Ai, quando as forças faltar na perna, ele está dizendo: eu sou a força porque eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, eu conheço a tua história, diz o Senhor. E enquanto você estiver marchando bem, mas enquanto você estava aí, era como se eu visse um homem marchando na sua direção. Pode bater tambor, mas o Deus que te conhece no secreto é o Deus que lhe dá livramento. Eu vou continuar profetizando, porque alguém estava esperando você cair infartado em cima daquela cama e não levantar nunca mais. Mas enquanto você está de mão levantada, tem um varão que marcha na sua direção. Vai ter surpresa para quem pagou para bater o tambor. Ai, vai ter surpresa para quem mandou, para quem pagou para bater o tambor. Eu visito o teu coração, eu
a mão dele quando ele começar a orar com força.